Olá, povo abençoado que curte, que compartilha o nosso canal. O canal no YouTube é Luciano Conferencista Mundial e no Instagram é Luciano Pastor, Facebook é Luciano Conferencista Mundial também. Você curta, você compartilhe e repasse para outras pessoas. Aí no nosso canal tem muitos textos, palavra, louvor, ministrações sobre várias regiões do Brasil. Que Deus abençoe sua vida, você que tem compartilhado. A história que eu quero trazer hoje é sobre o rei Josias. Se encontra lá em 1 Reis, capítulo de número 13, versículo 2, que diz assim: E clamou o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo o nome será Josias, ao qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos e queimará sobre ti incenso. Ossos dos homens se queimarão sobre ti. Essa história ela vai continuar lá em 2 Reis, capítulo de número 22, que fala sobre a história de Josias. Quem era Josias, né? Josias o significado de Josias é o Senhor traz a salvação, o Senhor traz o consolo. Porém, esse profeta, quando profetizou lá, foi 290 anos atrás. Ele profetizou que ia nascer um cara que ia ser rei e que o nome dele ia ser chamado Josias. E cumpriu 290 anos depois. Olha só que interessante, a palavra de Deus não cai por terra. Pode passar o tempo que for, a época que for, ela vai sempre se cumprir, né? Então, quando Deus fala que ia trazer um homem, que ia tirar toda a idolatria de Israel, que ia tirar tudo aquilo que não prestava, eu já me encontro agora na história aqui atual, né? Que o pai de Josias chamava Amon, e foi o rei que reinou apenas 2 anos em Israel. Ele foi morto, e a Bíblia diz que Josias agora ele passa a reinar. Josias passa a reinar, ele é empossado rei com apenas 8 anos de idade. Agora você me pergunta, uma criança de 8 anos de idade tem entendimento de quê? De nada, mas quem estava por trás era a sua mãe, Judite, que significa amada, né? Ela estava por trás junto com a comitiva sacerdotal, profetas e guardas reais. Então é eles que faziam toda essa governança até Josias ter uma idade, que ele tivesse uma idade de consciência das coisas, né? A Bíblia diz que quando ele tinha 26 anos, né, Ilquias achou o livro da lei. Onde é que estava esse livro? Foi feita uma reforma, uma procura, uma arrumação na casa do Senhor, arrumando as portas, o templo, e acharam o livro que é a palavra de Deus. Estava onde? Estava na casa de Deus. Então é lá na casa de Deus que nós encontramos a palavra, o conforto, a paz para as nossas almas. Então ele leu para Josias. E Josias ficou assustado. A Bíblia diz que Josias rasgou suas vestes, né? E disse: gente, vamos rápido consultar a Deus, porque está vindo aí uma praga para a nossa cidade. Vai acabar, se Deus resolver acabar, vai acabar tudo aqui. Essa cidade não vai sobrar nada. E a Bíblia diz que eles vão atrás de uma profetisa e encontram uma mulher chamada Hulda, né? Hulda, Hulda, né? Que fala que está para vir um grande mal sobre aquele lugar. Está para vir realmente, Deus estaria cumprindo aquilo que prometeu lá atrás sobre aquele lugar. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando a palavra estava sendo lida pelo Ilquias, né? Quando estava sendo lida, a Bíblia diz que Deus viu o coração. A Bíblia diz que Deus viu a humilhação de Josias. A Bíblia diz que Deus estava vendo a presença de Josias entrando na presença dele. A Bíblia diz que Deus viu quando ele chorava, quando o rei Josias estava chorando. A Bíblia diz que Deus viu quando ele entrou perante a face do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu, né? E os teus olhos... Aí ela diz assim, manda uma profecia para o rei Josias: os teus olhos não verão este mal. Por quê? Porque Deus viu quando Josias verdadeiramente se arrependeu de todo aquele mal que ia vir sobre Judá, né? Aí quando Josias vê tudo isso e sente, Deus manda uma palavra para Josias. Eu vejo que Josias, mediante o texto aqui, de 2 Reis 22, eu vejo que Josias tomou atitudes que foram, olha, fantástica para as coisas de Deus acontecer mais rápido na vida daquele povo. Primeira atitude, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segunda atitude, ele andou em todo o caminho, quer dizer, em todo o caminho, em todas as áreas que ele servia a Deus, ele estava andando direito e perfeito perante o Senhor. Terceiro, ele não se apartou de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele estava sempre no centro da vontade de Deus.
ele se pôs em pé, falou: Deus, estou aqui para fazer a tua vontade, não quero ser acomodado, ficar deitado dormindo, vou fazer a tua vontade. Segundo, ele foi para a coluna, em pé na coluna, quer dizer, onde tem estrutura, ele procurou e estava com pessoas que estavam ajudando na sua estrutura, no seu crescimento, no seu conhecimento de Deus. Sexto, ele fez um concerto. Ou ele aceitou a Deus, né? Que Jesus não tinha vindo ainda. Ou ele aceitou a Deus, ou ele voltou para Deus. Sei que ele fez um concerto com Deus, uma aliança com Deus. Sétimo, ele guardou os mandamentos e estatutos. Oitavo, ele deu testemunho. Então o rei Josias, ele dava testemunho de servo de Deus. Ele deu testemunho não só dentro de casa, mas fora de casa também. Ele deu testemunho com o quê? Com o coração e com toda a sua alma. Quer dizer, não era só na igreja, não era só no templo, não era só na rua, não. Ele estava dando testemunho em todo o lugar. Testemunho bom, né? Testemunho aqui fala de caráter. Testemunho aqui fala de negar-se o eu, negar-se a carne. Testemunho aqui fala de dentro. O testemunho de Josias era de dentro para fora e não de fora para dentro, como muitos que a gente conhece, né? Ele estava dizendo o seguinte: o testemunho dele: eu sou o de fora que vocês veem, mas eu sou o de dentro também que vocês não veem. Tanto faz você olhar para mim como de fora como de dentro, você vai ver a mesma pessoa. Nono, ele queimou todas as coisas que tinham sido consagradas ao diabo. Carros, imagens, tudo aquilo que tinha sido consagrado a Baal, ele tirou, ele mandou queimar. Décimo, ele destituiu todos os sacerdotes que viviam uma vida de engano e de mentira. Ele falou: aqui não, casa de Deus não é lugar de ter sacerdote do engano, da mentira, não. Tira todo mundo, coloca até toda gente nova, a gente ensina de novo, vamos ensinar para ele. Tira todo esse povo atrapalhado aí de frente do altar, porque não está profetizando bênção para o povo, está trazendo maldição. 11, tirou os ídolos da casa do Senhor e os ídolos de fora da casa também. Além dele tirar de dentro, ele tirou de fora também os ídolos, tudo aquilo que atrapalhava a adoração a Deus. 12, ele derrubou a casa dos prostitutos que estavam dentro da casa de Deus. Olha só, dentro da casa de Deus existia uma turminha que era prostituto, né? Que era prostituto, enfim, prostituto eu não vou nem entrar nessa área aí. 13, derrubou os altares erguidos ao diabo. Ele disse: aqui não, Satanás, aqui você não tem vez não, seu altar não tem vez não. Quebrou estátuas, né? Quebrou, no versículo 15 fala que ele viu as sepulturas, como foi lido lá no 1 Reis, sepulturas, os ossos que eram oferecidos sacrifício lá no altar de Betel. Ele pega todos aqueles ossos ali e faz um fogo e queima tudo. De repente ele olha do lado e acha uma sepultura. De que era aquela sepultura? Era daquele homem de 1 Reis capítulo 13, que foi lá e profetizou que ia vir um. Ele falou: esse cara aí que está aí nessa sepultura aí, foi o cara que profetizou há 300 anos aproximadamente que você ia nascer. Aí ele olha para os ossos lá e diz: não, esse aí você não mexe, esse aí era servo de Deus, esse aí até os ossos dele tem fogo, deixa os ossos dele aonde estão. Então Josias foi um cara que fez a reforma, ele fez tudo isso, ele trouxe tudo isso de benefício para que as coisas de Deus acontecessem. Ele fez por onde as coisas de Deus acontecer. Faltou, agora estava olhando aqui o texto, faltou uma coisa, né? Que Josias também está lá no versículo 23, em diante do capítulo 23, no final. Faltou uma coisa que diz lá: limpar todos os adivinhos e os macumbeiros e os feiticeiros e tudo que era abominação. Ele disse: arranca tudo, queima tudo, tira essa raça do nosso meio, tira essa raça de profeta, de profetisa, adivinha do nosso meio, arranca isso, porque Deus não tolera isso. E agora, no versículo de número final, né, no versículo 20, no capítulo 23, nos seus últimos versículos, versículo 21 a seguir, diz o seguinte: e agora, depois de ter feito tudo isso, o que é que Josias tinha que fazer? O que é que ele ia fazer mais, depois de ter arrancado tudo isso, tirado toda a idolatria, tirar tudo que não presta? Aí a Bíblia diz: depois de ter feito tudo isso, agora o que é que ele faz? Festa da Páscoa. Vamos fazer uma festa para comemorar tudo isso. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor, que há muitos anos não celebra, essa passagem, essa vida nova. Vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos se consagrar a Deus, vamos fazer as coisas para Deus, tudo para a honra e glória da vida daquele povo e da vida de Deus, né? Agora, a lição final para mim encerrar, sabe o que eu aprendo com isso? Eu marquei aqui: Deus responde
e sabe que aqueles que têm um coração arrependido e humilde. Deus responde. E sabe, e conhece, e sabe onde eu estou localizado para trazer a resposta. Sabe quando Deus responde? Sabe para quem Deus responde, né? Ou melhor dizendo, aqueles que têm um coração arrependido e humilde. Mas eu falo uma coisa para você, eu também escrevi aqui, eu falo uma coisa para você, não adianta reforma exterior se não houver mudança no interior. Dentro de cada um de nós tem que haver essa reforma, tem que haver essa limpeza, tem que haver essa mudança, tem que haver esse arrependimento dentro de nós. Só assim nós fazemos a reforma interior. Não podemos querer tirar a trava que está no olho do irmão se nós não tirarmos a banda de tijolo que está no nosso. Então nós aprendemos isso, olhamos primeiro para dentro de nós, tiramos tudo aquilo que não presta de dentro de nós, tá? Para que depois a gente venha ajudar o próximo, ajudar, não é apontar. Então fica a dica aí, fica esse vídeo aí para você, gaguejei um pouco, que eu marquei aqui na minha folha, às vezes a letra aqui é tão pequenininha que eu faço, ó, e às vezes dá uma cegueira, precisa de óculos, mas Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Tá aí, essa foi mais uma história do rei Josias, homem de Deus.